Shalom, queridos! Estamos no dia 28 de agosto do ano de 2022. No nosso calendário judaico, nós estamos no dia 1º de Elu, do ano 5782. Queridos, eu começo aqui hoje um desafio de juntos nós estudarmos um livro que nos traz muita orientação para a nossa vida espiritual voltada para o Benei Noach. Então o meu desafio hoje é nós começarmos a estudar esse livro. Talvez aí no vídeo vai aparecer invertido aí os nomes, mas eu vou colocar aqui uma imagem no vídeo para você entender o livro que nós vamos estudar. Guia Benei Noach, do Rav Yaakov, o nosso líder do movimento Benei Noach Brasil, aqui no nosso amado e querido Brasil. E o meu desafio é nós juntos estudarmos esse livro, folha por folha, página por página. E aproveitando esse momento, eu gostaria de compartilhar uma dor que acredito que todo mundo passa quando você começa a estudar o judaísmo, quando você começa a estudar as 7 leis Benei Noach, que tem uma conexão com o judaísmo ortodoxo. E geralmente, quando você começa a descobrir algumas verdades, você que veio de um contexto talvez cristão, no meio da igreja, e de repente você começou a estudar as profecias, você começou a estudar as leis, e você percebeu que em todos esses anos o povo de Israel, os Benei Israel, sempre estiveram certo. Então, se você passou esse processo como eu passei, depois de muito estudo, depois de muita pesquisa, depois de muita análise no hebraico, estudando o contexto, analisando as profecias, aprendendo com os rabinos, e você falou, puxa, para mim faz todo sentido ser um Benei Noach. Mas o que é de fato um Benei Noach? O que é estar debaixo de uma orientação rabínica? O que é estar na comunidade judaica voltada para os Benei Israel? Eu sou um gentio, vou virar judeu agora, vou ter que me circuncidar. Então são muitas perguntas que passam na nossa mente quando nós estamos naquele processo de estudar o monoteísmo com fundamento judaico e debaixo de uma orientação rabínica ortodoxa. Então, este movimento está acontecendo não só no Brasil, não só aqui na cidade de Bauru e região, mas em todas as nações. E por que esse movimento está crescendo? E por que esses sintomas, esse despertar das pessoas para uma fé monoteísta com fundamento judaico está ocorrendo justamente em nossos dias? Porque nós temos muitas e muitas profecias relacionadas com este momento que nós estamos passando. A internet está aí, as redes sociais estão aí, o YouTube está aí. Então, as informações, as verdades, os ensinamentos estão, podemos dizer, nas palmas de nossas mãos. Basta nós darmos 2 cliques na internet e vamos encontrar os recursos, vamos encontrar aulas maravilhosas. E é claro, queridos, é um direito nosso pesquisarmos. Nós não podemos sair acreditando em tudo. E a ideia aqui não é transmitir essa ideia como alguns pensam, ele viu alguns videozinhos na internet e a internet bagunçou a cabeça dele. Não, de maneira nenhuma, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós temos que pesquisar com livros, literatura, o estudo do hebraico, o estudo das profecias. Se a profecia diz que isso aconteceu para que se cumprisse, vai na fonte, pesquisa, leia o contexto histórico, faça uma exegese do texto, vê o que vem antes, o que vem depois, pesquise. Eu sempre digo, a verdade, ela não tem medo de perguntas. Então eu passei por todo esse processo, entendendo que a fé monoteísta, a fé na crença em um único Deus, que o judaísmo, que o povo de Israel sempre
explicou e sempre acreditou, realmente é o caminho e faz todo sentido, porque é uma interpretação bíblica dentro da Torá e dentro dos profetas dos judeus. Então, você que é um Benenoa e ainda tem algumas perguntas aí na sua cachola, como eu, que tenho muitas dúvidas ainda, e você que talvez ainda está no cristianismo, mas está estudando aí a fé monoteísta, então bora junto estudarmos aqui o Guia Benenoa do Rav Yaakov e vamos aprender muitas coisas. Então, eu abro aqui hoje este livro para nós começarmos a estudar o Guia Benenoa, voltado para a comunidade Benenoa. Quero contribuir, sim, com a leitura deste livro e o compartilhamento, trocando insights, trocando aqui ideias referente à leitura do livro. Queridos, então você que tem o livro aí e quiser acompanhar conosco, nós estamos aqui no Guia Benenoa, na página de número 5, e vamos aqui fazer a leitura do prefácio. O Rav Yaakov vem e coloca no livro uma referência da era messiânica. Em Elu, de 5.752, agosto de 2012, e iniciamos na cidade de São Paulo um trabalho com o objetivo de mostrar e orientar a não-judeus o caminho correto de servir a Deus, transmitindo para eles a filosofia noética. Tratava-se de um empreendimento novo, que por mais de que o Rebbe Lubavitch havia pedido, insistido e ordenado aos seus Hassidim, discípulos, e se engajaste neste trabalho, muito pouco tinha sido feito até o momento e não existia um caminho pavimentado e definido no assunto. Então, o Rav Yaakov está mostrando aqui, fazendo aqui um esboço do trabalho que ele começou a realizar aqui em São Paulo em agosto de 2012. Então, diz o Rav: confesso que me surpreendi muito positivamente, pois tive contato com pessoas devotas e sinceras que buscam sedentos a verdade que lhes foi escondida por mais de 2000 anos. Muitas vezes, esta busca vem acompanhada de um fervor espiritual e amor a Deus muito intenso. De acordo com as várias profecias, na era messiânica, todos os povos se voltarão para o Deus de Israel, que é único, indivisível, e buscarão junto ao povo de Israel orientação e direcionamento. Então o Rav aqui, ele está fazendo aqui uma introdução, que ele chegou aqui no Brasil com este propósito de fazer um trabalho com os não-judeus, ensinando a eles as 7 leis Benenoa, e o Rav diz aqui, logo no início do livro, que ele encontrou muitas pessoas com interesse e com vontade de conhecer a vontade do Eterno. E nós entramos aqui numa parte onde o Rav ele cita algumas profecias que têm relação direta com a era messiânica. E essas profecias que têm relação direta com a era messiânica, elas nos mostram as nações, os gentios, os povos buscando Deus de Israel. Então, nesse sentido, tudo, amados, o que está acontecendo conosco e nas nações, onde as pessoas estão buscando o único Deus, o Deus de Israel, o Deus de Adão, o Deus de Eva, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacob, o Deus de Moshe, o Deus de David, o Deus de Salomão. Então, é este Deus que as nações estão buscando. Então, o Rav ele vai nos dizer aqui na página 5 do livro Guia Benenoa que algumas profecias têm relação com a era messiânica, onde os povos estão conectados e relacionados com o povo judeu, principalmente os Benenoa. Então, vem aqui o Rav no Guia Benenoa e cita algumas profecias, como por exemplo, e virão muitas nações e povos extremamente numerosos,
procurar o Deus dos exércitos em Jerusalém e buscar a face do Eterno. Assim disse o Deus dos exércitos. Naqueles dias, presta atenção, segurarão 10 homens de todas as línguas dos diferentes povos nas bordas das roupas do judeu e dirão: iremos com vocês, pois Deus está com vocês. Então o Ravi, ele cita para nós aqui esse movimento na era messiânica e próximo da era messiânica, que haverá um interesse das nações buscar o Deus Israel. E olha que interessante. O Zacarias 8, 22 e 23 nos relata que 10 homens de línguas diferentes entre os povos, eles procurarão os judeus para aprender com eles a vontade do Eterno. Mas não era para ser o contrário? Naqueles dias da era messiânica, não era para ser o contrário? Não era para os judeus procurar a religião A, a religião B ou C e pedir para as religiões ensinarem eles, os judeus, como alguns pregam aí? Mas a profecia de Zacarias 8, 22 e 23 fala que é o contrário. Pode ler na sua Bíblia. O texto diz que os homens das nações procurarão os judeus. Então o Ravi vem e nos mostra, amados, aqui no início do livro Guia Ben-Noah, que este movimento que está acontecendo, estes sintomas onde as nações estão procurando os judeus, e temos aqui no Brasil o Rav Yaakov, o Rav Michel, o Rabino Dor Leon Attar, temos vários rabinos ensinando a unicidade, o caminho de Hashem para as nações, principalmente aqui na nossa nação, no nosso país. Então o Rav ele começa mostrando, com base no Tanar, com base na Bíblia, que Zacarias 8, 22 e 23 é uma evidência do que está acontecendo no mundo inteiro. Um interesse, um despertar em buscar o único Deus verdadeiro. E vem o Rav aqui no início do Guia Ben-Noah e nos diz, o Rav cita um outro texto aqui, ele vai citar agora, além de Zacarias 8, 22 e 23, ele vai citar Isaías 2:2, dizendo que na era messiânica os povos vão reconhecer Hashem, o Deus Israel. Então está escrito, a ele irão muitos povos e dirão, vinde e ascenderem ao monte do Eterno, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos, e seguiremos por suas veredas, pois de Sion sairá a Torá, e a palavra de Deus de Jerusalém. Então o Rav Yaakov, ele está mostrando para nós aqui esses sintomas da era messiânica. As profecias apontam as nações buscando o Deus Israel. E nós, Ben-Noah, que não somos judeus, mas de acordo com a Torá oral, de acordo com a Torá, a nós foi pertinente a nós guardarmos as 7 leis Ben-Noah, debaixo de uma orientação rabínica ortodoxa, assim sendo nos levar a adorar um único Deus. Também, queridos, o Rav nos mostra aqui, na página de número 6, e na linguagem de Maimônides, ele, o Messias, consertará o mundo inteiro para servirem ao Criador junto com os judeus, como está escrito em Sofonias 3:9. Transformarei todos os povos na mesma linguagem, para evocar o nome do Eterno e servirem ombro a ombro junto com os judeus. Então, o Rav Yaakov, ele nos mostra aqui, por meio de 3 bases dentro do Tanar, dentro da Bíblia, dentro da Torá. O Rav cita Zacarias 8, 22 e 23
Isaías 2:2, Sofonias 3:9, mostrando que uma das evidências da era messiânica é as nações buscando o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então vem o Rav e nos diz que esses sintomas, esse despertamento para nós, Bene Noach, é o cumprimento das profecias. Portanto, todos aqueles que assumem a conduta noética, que conduta noética é essa que o Rav está dizendo aqui no guia Bene Noach? Aquele que guarda as 7 leis de Noah. Quais são as 7 leis de Noah? Não praticar idolatria, não blasfemar contra Deus, não matarás, não roubarás, não praticarás relações sexuais ilícitas, praticar atos de justiça e não maltratar os animais. Então, essas são as 7 leis Bene Noach que você encontra dentro da própria Torá. Então, portanto, todos aqueles que assumem a conduta noética, diz o Rav Yaakov, para evocarem servir o Deus Israel, estão contribuindo de forma ativa para a revelação do Messias. Então aqui o Rav está dizendo que o nosso papel na Terra, como Bene Noach, tem um papel fundamental, uma contribuição grande demais, trazer o Mashiach. Como diz o Rebbe de Lubavitch, afirma, estamos vivendo em um período na qual a redenção é iminente e o crescimento intenso que temos acompanhado do movimento noético no Brasil e no mundo é um dos sinais mais evidentes da proximidade da revelação do Mashiach. Então o Rav aqui, no seu prefácio, ele fala um pouquinho do trabalho que ele começa a fazer em São Paulo. Ele vem e nos mostra que este movimento Bene Noach, tanto aqui no Brasil como no mundo inteiro, tem relação direta com as profecias messiânicas. E nesse sentido, o Rav nos diz que nós temos um papel fundamental como Bene Noach, trazermos o Mashiach, trazermos a revelação final do Mashiach. Então nós estudamos aqui a página 5 e a página 6 do guia Bene Noach. Vamos aprender bastante coisas com esse guia. E digo, você que é um Bene Noach e não adquiriu ainda o seu guia Bene Noach, corra atrás, porque aqui tem ensinamentos fantásticos para a nossa vida espiritual. Você que tem interesse em conhecer a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, você pode nos procurar. Nós estamos aqui em Bauru, no Jardim Silvestre 2, na cidade de Bauru, estado de São Paulo, no endereço Avenida José Silvestre 745. Estamos ali com a comunidade Bene Noach, estudando o monoteísmo debaixo de uma orientação rabínica ortodoxa. Não esqueça, adquira o seu guia Bene Noach e bora adorar o único Deus. Posteriormente, iremos aqui voltar dando continuidade no estudo desse livro fantástico, Guia Bene Noach do Rav Yaakov. Que o Eterno te abençoe.